Bom, galera, olha só, nós vamos fazer o seguinte, eu também não estou muito lembrado, né? Afinal de contas, nossa última aula tem quase 3 meses, quase 3 meses. Então, assim, a gente vai tentando lembrar à medida que a necessidade for surgindo. Mas, assim, só o básico para a gente conseguir fazer continuar a aula, né? Nós montamos esse banco de dados aqui para o Racer, né? Que é o jogo que a gente está fazendo em sala de aula. Então, lembrando que no Racer nós temos o carro com as características, as propriedades de cada carro. Esse carro, ele é pré-configurado no jogo, então o usuário escolhe o carro dele no início, quando ele se cadastra como jogador, ele escolhe o carro dele e a partir daí ele vai correr com esse carro a vida inteira, certo? Bom, então o carro a gente já deixa as informações do carro no próprio banco, o usuário vem, se cadastra como jogador e depois se associa a um carro, certo? Aí, as corridas acontecem o seguinte, são 8 carros participando de uma mesma corrida e a corrida ela é criada, essa corrida acontece numa pista, então para cada pista corrida tem 8 carros que participam dessa corrida. Na verdade, o carro está ligado ao jogador, porque o jogador tem um carro fixo. Então, eu já faço a ligação aqui. Ao final de cada corrida, é lançado um tempo para esse jogador. E através desse tempo, a gente sabe, né, se eu buscar em ordem decrescente, a gente sabe qual jogador chegou em primeiro, qual chegou em segundo, terceiro, quarto e aí vai. Beleza? Bom, nós fizemos também essa história de procedure aqui, lembra? Que é a história de procedure do ranking, certo? Essa história de procedure, tá vendo? User Storage Procedure. Ela é uma história de procedure para que eu consiga saber a pontuação de todos os jogadores até o momento. Então, todo mundo que já jogou e completou uma corrida fez uma pontuação. E aí, essa história de procedure, que acho que é a última coisa que a gente tinha feito, ela criava a variável dados e a variável ranking, que são variáveis do tipo tabela, tá vendo? A variável ela tem campos como se fosse uma tabela. A partir daí, a gente selecionava os dados que a gente precisava da tabela real lá do banco e populava, né? A gente fazia um select as insert, então selecionava os dados das tabelas do banco e jogava nessa variável tipo table para eu ir fazendo um loop, né, e fazendo um while para somar a pontuação de cada jogador. Então eu pegava desse while, ó, enquanto eu tenho o count, né, a quantidade de registros da variável tipo table ter dados for maior que 0, eu vou pegando sempre o primeiro registro, né, e vou trabalhando com ele. Então, a primeira vez que esse loop acontece, como eu selecionei por tempo de corrida decrescente, né, eu peguei todos os dados de uma mesma corrida, né, como que eu sei que eu peguei de uma mesma corrida? Porque o order by aqui, eu ordenei por corrida, então vem todo mundo que correu na corrida 1, depois vem todo mundo que correu na 2, todo mundo que correu na 3, então cada corrida tem 8 jogadores, então eu estou preparado para fazer 8 vezes cada coisa.
cada processamento de corrida. E eu ordenei de forma decrescente por tempo, para que eu pegasse o primeiro tempo do jogador que chegou em primeiro lugar, o que chegou em segundo, terceiro, quarto, aí vai. Então eu pego a informação de cada jogador e eu tenho um contador I, que aí, a cada vez que eu rodo esse loop, eu incremento o I de 1 em 1, certo? Então, o que eu vou fazer? Peguei o primeiro jogador, vejo, o I é igual a 1, beleza, o ponto desse cara é 10. O I é igual a 2, beleza, o ponto desse cara é 8, é 5, 3, 1. E aí, a partir da quinta colocação, o cara não ganha ponto nenhum, certo? E aí, eu ia inserindo esses valores na tabela de ranking. Então, na verdade, não é uma tabela, né? É uma variável tipo table, chamada tRanking. E aí eu ia somando esses valores, eu ia colocando, na verdade, eu ia dando um insert de pontuação de cada corrida nessa variável, e aí eu vou incrementando o I, certo? Eu vou incrementando o I, quando chega em 8, eu volto ele para 1, porque aí eu já vou tratar uma nova corrida. E ao final, eu pego os 5 jogadores mais pontuados, né? Ou seja, eu pego o código do jogador, o login dele, somo a pontuação dele, né? E vou devolver o valor dos 5 jogadores mais bem pontuados como ranking. E aí a gente viu que o nome, deixa eu só pegar aqui o nome da história de Procedure. Como assim somar a pontuação? De todas as corridas ou só? Eu somo a pontuação de todas as corridas que cada jogador fez. E aí ao final, o que eu faço? Eu pego os 5, eu faço um select ordenado do maior para o menor e pego os 5 primeiros. Então, os 5 primeiros mais bem pontuados, eu coloco no ranking. E aí, essa história de Procedure, né, chama USP Ranking. E aí, se eu não me engano, né, eu chamo ela, e aí, olha lá, tá vendo? Eu só chamo o SP Ranking, ele me deu a pontuação dos 5 mais bem pontuados. Beleza? Então isso aí era para fazer o ranking. Se eu quiser pegar todas as pontuações, eu simplesmente vou tirar o top desse cara. E aí eu pego a pontuação de todo mundo. Certo? Beleza. Nós fizemos também no banco, pelo que eu vi aqui, uma view. Aqui, ó. Essa V corrida completa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, ó, selecionar 100 linhas. Vamos lá. A nossa view, se vocês lembram, a view ela é mostrada para a gente na forma de uma tabela, mas ela é, na verdade, um select. Então, nós fizemos um select e deixamos ele armazenado no banco de dados na forma de uma view. Então, toda vez que eu consulto essa view, eu estou fazendo um select em cima de outro select. Tá já certo para facilitar a nossa vida. Então, nós pegamos todos esses campos, né? Deixa eu lembrar aqui se eu tenho... Programação web, acho que está aqui em Trigger. Não, essa é do tiro, peraí. Professor, se a estatística vai ser gerada no final de cada corrida, a gente vai somar os pontos das corridas anteriores? Porque a estatística, vamos voltar lá, a estatística só pega o tempo.
na tabela estatística, a gente só vê o tempo de cada corrida. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que eu não posso ter um campo que é dependente de outro campo. Então, tipo assim, a pontuação, ela é dependente de quem chegou primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro. Mas lá ele vai pegar de várias corridas, não só da corrida atual. Aquela história de Procedure é para pegar o ranking do jogo, não é da partida, vamos chamar assim, eu não sei nem como é que vocês chamam, mas tipo assim, não é a estatística da partida, é a estatística do jogo inteiro. Porque da partida, você já vê ali na hora, né? Quem chegou em primeiro, você já consegue montar lá pro usuário, né? Pelo próprio tempo. Porque o tempo tá no jogo. Tipo assim, o cara eu tô jogando. Na hora que eu cruzei a linha de chegada, você pegou meu tempo. Você vai pegar meu tempo inclusive para mandar para o banco. Então você está com o meu tempo ali. Então você já pode fazer o cálculo e mostrar os valores ali para mim de pontuação que eu fiz ou deixei de fazer e tal. E aí no banco mesmo a gente só está salvando o tempo. Então aí a história de Procedure, ela vem pegando todos os tempos que cada jogador fez em cada corrida, e aí ela fala, ficou em primeiro, ficou em terceiro, vai fazendo quantos pontos o cara fez para mostrar ao final. Beleza? E aí a nossa, eu não sei se tem aqui, mas a gente pode fazer isso aqui, ó. A nossa história, eu tô no Master. É isso mesmo, então vai ficar assim. Então, olha lá, eu tô com todos os dados ali da nossa view. Eu queria só achar, deixa eu ver se eu acho o conteúdo dela. Deveria estar aqui, né? Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui. DAO view. Às vezes eu coloco aqui em DAO, nada de banco. Então, aqui, Create View corrida completa. É esse aqui? Deixa eu só ver se... corrida completa. Então, isso aqui eu já posso fechar. Então tá aqui, ó. Lembrando, né? A view, fiz create view, o nome da view, as, aí aqui eu monto o select. Beleza? Então, olha lá, fiz o select dos campos e aí eu venho apelidando, né, cada tabela, né? Por exemplo, a tabela CC, ela é aqui, ó, o carro corrida é CC. Então todo campo que eu vou pegar do carro corrida é CC ponto o nome do campo. Esse select é o que a gente botou lá no chat?
Esse a gente deixou armazenado só no banco, tá? Os do C# eu ainda vou voltar aqui para a gente dar uma olhada. Beleza? Bom, ok. Feito isso, vamos lá pro... então a gente andou no banco até aqui. Tá faltando eu mostrar para vocês um objeto chamado trigger, que eu não encontrei aqui no banco. Então, para não passar muita vergonha, eu vou deixar a trigger para mostrar para vocês na próxima aula, porque aí eu vou dar uma olhada aqui no banco para pensar em que eu posso colocar uma trigger, tá? Porque, por exemplo, a história de procedure, você vê que eu chamo a história de procedure. Eu não lembro nem em que ponto que tá, mas enfim, eu chamo a história de procedure. A view, quando eu quero acessar ela, eu faço um select em cima dela. Mas a trigger, ela é feita em cima de ações. Então, uma ação de insert, de delete ou de update. Tá certo? Então, eu ainda não passei, embora a programação seja muito parecida, eu ainda não passei para vocês o objeto trigger. Então, eu vou deixar, de repente, eu já passo nessa sexta-feira. E aí, hoje, a gente vai começar a se preparar para fazer a parte da atualização de tela. Beleza? Então, nós vamos fazer beleza, certinho? A gente vai vai começar a programar a atualização de tela. Eu já fiz com vocês também no C#. Aí, voltando ao C#, né? A gente fez as camadas de DAO, né? Lembrando aqui só a conexão com o banco de dados na classe DAO, mas dentro da classe DAO nós fizemos a camada de model, onde a gente tem só o nome da classe, os atributos com getSet, beleza? Nós fizemos também a camada de controller, onde eu tenho os métodos para inserir, alterar, excluir, consultar. Lembrando que inserir, alterar e excluir seguem sempre esse mesmo modelo, né? Eu crio o método, passo o objeto em questão como parâmetro, crio uma string SQL, monto o SQL que eu vou mandar para o banco, crio esse SQL command, onde eu passo o comando SQL e a conexão com o banco, certo? Depois eu crio os parâmetros, lembrando também que esse command, eu já deixei previamente criado aqui, olha, na classe DAO, que está sendo herdada. Então, por causa disso que aqui, ó, ela está sendo herdada aqui. Então, por causa disso, eu não preciso me preocupar em criar as variáveis de novo. Então, eu crio aqui os parâmetros que eu vou utilizar, ou seja, cada parâmetro desse vai substituir um determinado trechinho do insert que eu estou mandando para o banco de dados. Então, aqui, ó, eu estou criando o parâmetro modelo, que eu estou pegando do objeto carro, que veio aqui como parâmetro, e no objeto carro eu tenho a propriedade lá, modelo. Então, o valor que está nessa propriedade vem para cá, certo? E aí, com isso, eu monto o select, ou o SQL que está sendo mandado para o banco. E aí, por final, eu dou um execute non-query, que aí realmente eu mando esse SQL lá para o banco de dados. Beleza? Isso é igual para inserir, para alterar e para excluir. Na hora de consultar, dá uma pequena diferença, porque uma consulta simples, ou seja, que me retorna só um objeto, eu começo tudo igual. Ó, eu faço o meu select,
eu crio o command passando o select com a conexão com o banco de dados, eu faço o parâmetro, porém na hora de executar esse select, eu jogo o retorno dele para uma variável header, para daí eu verificar se eu conseguir ler alguma coisa do banco de dados. Se eu conseguir ler, eu jogo todos os valores lidos num objeto de retorno e depois retorno esse objeto. Se eu não conseguir ler, eu retorno nulo. Quando a consulta pode trazer uma lista, pode ser devolvida uma lista, ou seja, eu posso, ao consultar no banco de dados, eu posso conseguir achar um único objeto, nenhum objeto ou uma lista de objetos. Então, eu faço tudo igual, porém, na hora eu crio uma lista e crio um objeto simples. Para cada vez que eu conseguir encontrar um novo objeto, né, que eu consegui, na verdade, vamos supor, eu trouxe 10 carros do banco de dados. Então, para cada carro, eu faço uma interação aqui nesse while, crio a instância do carro, seto todas as propriedades do carro e depois adiciono esse carro na lista de carros que posteriormente vai ser retornada. Então eu vou fazendo esse loop enquanto houver carro, eu vou criando carros diferentes, adicionando na lista de carros e ao final eu devolvo a lista de carros para quem chamar. Então com isso a gente já conseguiu fazer todas as camadas, né, da classe de DAO. Agora, o que eu vou fazer? Essa lista de carros a gente chama na corrida, né? Sim. Por exemplo, eu quero pegar aqui, ó, eu quero listar por exemplo, eu acabei de me cadastrar como jogador do Racer. Aí eu preciso escolher um carro para mim. Então, o que eu vou fazer? O jogo vai me trazer todos os carros disponíveis para que eu possa olhar esses carros e ver qual carro eu vou escolher para ser o meu. Então aí eu faço a busca e ele mostra para mim todos os carros. Beleza? Tranquilo? Então agora, o que eu vou começar a fazer com vocês? Eu vou começar a fazer a programação da atualização de tela. Beleza? Então essa parte de agora, ela não tem acesso ao banco de dados, ela não tem nada. A gente vai programar toda a atualização de tela para que você mova o seu personagem no seu computador e o seu personagem no computador do colega se mova igual. Bom, galera, então vamos continuar aí. Olha só. Vamos às explicações rápidas aqui. Primeira coisa é que a gente vai fazer uma porrada de coisa, tá? E que depois só vai funcionar no final, tá? Vai programar um tempasso e se tudo der certo, lá no final funciona, tá? Então é meio que uma bosta. Bom, o que eu vou fazer? Para deixar separado o código para vocês entenderem, eu vou criar como é que chama? Eu vou criar em 2 programas diferentes. Então, nesse momento, eu vou abandonar o Racer, que é o que a gente estava fazendo, e vou criar um programa com todos os códigos só para a gente fazer essa comunicação de rede. Beleza? E aí, obviamente, depois
que vocês já estiverem fazendo o projeto de vocês, vocês pegam aquele código separado e falam, pô, essa é a classe que comunica. Bom, aí você pega e pum, coloca no seu projeto, certo? Porque senão o que acontece? Dá para fazer tudo junto já de cara? Dá. Só que aí a gente começa a ter dificuldade para testar. Porque aí eu tenho que dar play no jogo para testar. Entendeu? Eu tenho que fazer alguma tela do jogo para poder fazer funcionar. Então já começa a demorar o meu desenvolvimento. Então se eu pegar nesse ponto e fizer separado, eu já consigo fazer toda a comunicação, tudo certinho, separado. Beleza? Tranquilo? Ok. Então, então eu vou começar a fazer aqui. Eu vou criar um novo projeto. Vou criar um projeto desktop mesmo, só para a gente começar a fazer o nosso trabalho. Então, ó, File, New, Project. Aí eu vou colocar aqui, ó, Windows Form Application. E aí eu vou colocar, vou chamar ele de comunicação rede. Tá? E vou escolher um local para esse cara ficar. Então aqui, ó. Vou chamar aqui, ó, de vou chamar de atualização de tela. Vou deixar uma pasta aqui. E aí vou selecionar essa pasta e o nome do nosso projeto é comunicação de rede. Tá joia? Então, ó, criei um projeto do zero, ó lá, um projeto desktop. Se eu quiser colocar controles nele aqui, ó, basta, por exemplo, um botão, basta eu clicar e arrastar, ele está lá. Beleza? Essa parte aqui eu vou deixar por último, tá? Então, essa parte aqui, tá vendo que tem tela, então é como se fosse a nossa view. Beleza? A nossa view vai fazer comunicação direta com a camada de rede, que é a camada que vai fazer a atualização das telas. E aí, eu preciso criar, dentro do meu projeto agora, eu vou criar uma camada separada, que vai ser a camada que vai ser, essa camada ela vai ser o software que vai rodar no servidor. Beleza? Então, como é que vai funcionar essa comunicação? Eu vou deixar um programa meu rodando no servidor e esse programa ele vai utilizar um padrão de projeto chamado Observer. O que o Observer faz? O Observer, ele faz o papel toda rua tem uma senhorinha fofoqueira, né? Isso quando não tem várias, né? Então o Observer, ele vai fazer o papel da senhorinha fofoqueira. Cada coisa que ela observa, ela pega e conta para todo mundo. Certo? Então, essa coisa que é observada, ela é a mudança que você provoca no seu jogo. Então, cada jogador, ele está interagindo com o jogo dele. Então, por exemplo, peguei o meu personagem e virei ele para a direita. Aquilo provocou uma alteração no status do meu jogador. Então, o que você vai fazer? Você vai contar essa alteração para o servidor. O servidor observou aquela alteração, ele pega e conta para todo mundo. Beleza? Tranquilo? Então, é esse o padrão Observer. Então, qual é o objeto
Bom dia, tudo bom? Qual que é o objeto observável? É a conexão de cada jogador com o servidor. E esse objeto observável, cada mudança, cada coisa que bater na porta dele lá, ele pega e conta para todo mundo o mais rápido possível. Tranquilo? Beleza? Então, a gente vai passar por alguns passos para criar o lado do servidor. Primeiro que eu preciso que seja o mais rápido possível. Então, eu vou criar, na verdade, para rodar no servidor, uma aplicação console. Por quê? Porque ela é muito rápida. Ela não tem tela, não tem nada. Beleza? Segundo, essa aplicação console, ela precisa receber, ela precisa aceitar conexões. Tá? Então, eu vou ter que preparar um cara para aceitar conexões dos clientes para o jogo, tá certo? E terceiro, eu tenho que implementar nessa conexão o padrão Observer para que qualquer mudança que tenha nela, ela pegue e rapidamente já faça um loop contando para todo mundo. Beleza? Tranquilo? Agora vamos pensar em outro problema aí que a gente vai ter que resolver. Quando você está num jogo, você não avisa para todo mundo assim, ó, fica todo mundo quietinho aí que eu vou mexer no meu personagem. As coisas acontecem ao mesmo tempo, certo? Então, 8 pessoas estão jogando. Então, a minha aceleração, vamos pegar no caso do Racer, a minha aceleração está mudando, as curvas que eu estou fazendo estão alterando. Às vezes eu dou uma porrada no carro do lado, eu mudo a trajetória dele. Então, eu estou o tempo todo interagindo e todo mundo está fazendo essa interação ao mesmo tempo. Então, do lado do servidor, eu também tenho que criar processos que possam correr de forma concorrente. Então, eu não posso fazer hoje, do lado do servidor, uma programação sequencial. O que é uma programação sequencial? Lembra, é o que a gente estava fazendo aqui agora. Eu mando, ó, insere o jogador. Aí eu espero. O meu programa, ele é como se ele ficasse travado, ele está esperando. Por quê? Quando eu clico lá no botão para inserir, ele prepara o objeto, prepara o insert, manda para o banco de dados faz a inserção, devolve, ó, deu tudo certo aqui, aí que a minha tela fica livre de novo para mim. É uma programação sequencial. Só que se eu fizer uma programação sequencial, o primeiro que mexeu no jogo trava a atualização de tela de todo mundo. Por quê? Porque ele vai mandar essa atualização para o servidor vai receber essa atualização, vai contar para todo mundo essa atualização e só aí o servidor vai ficar disponível para receber uma nova atualização. Beleza? Então, eu tenho que trabalhar com um processamento paralelo. Ou seja, eu estou o tempo todo disponível para receber atualização e cada atualização que eu recebo, ela vai disparar um processo que vai rodar de forma concorrente, porque eu já tenho que estar preparado para receber uma outra atualização. Tá certo? E isso a gente vai fazer na forma de thread. Eu não sei se vocês já estudaram em outras matérias, né? Vocês tiveram diversas matérias de programação antes da minha, mas vocês já viram falar sobre thread? Já ouviu falar? Mais alguém? Não? Não? Beleza, thread é um processamento paralelo. Então o que eu faço? Eu crio um objeto que é uma thread e falo para ele, ó, roda. Ele tá subordinado ao meu programa principal, tanto que eu posso matar aquela thread,
eu continuo, o meu programa principal ele pode parar aquela thread, ele pode colocar ela para dormir, pode retomar o processamento dela, tá? Porém, ela roda de forma independente do meu programa principal, tá? Então eu crio, é como se fosse um outro processo que está rodando ao mesmo tempo, beleza? Tranquilo? Então a gente vai trabalhar dessa forma. Então, de cara, gente, essa aula nossa termina 10h30, né? Então, hoje só vai dar tempo aí de eu pegar e criar o outro projeto. Aí eu crio, vou explicar, e aí na próxima aula, na sexta, a gente mete bronca nele. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou vir aqui, olha, e vou criar um novo projeto, ó, botão direito, add, new item, deixa eu ver o que eu vou fazer, botão direito, add, new project, eu cliquei no lugar errado, dentro da solution, botão direito, add, new project, e aí eu vou ter que escolher um outro projeto, que é o console application, tá vendo? Que ele só aparece uma telinha lá, tipo um DOS, tipo um prompt de comando. Beleza. Então, eu vou, como o nosso projeto se chama comunicação rede, eu vou chamar de comunicação rede.servidor. Tá joia? Então lá, comunicação rede.servidor. Quando eu der OK, ele vai criar esse cara. E aí, quando ele criou esse cara, podem ver que ele já cria aqui, olha, uma classe chamada program. Beleza? Essa classe chamada program, ela, ó, já vou até deixar aqui, ó, set as startup project, tá? Porque eu vou deixar, enquanto eu estiver testando, eu vou deixar esse cara aqui como um projeto principal. Então, essa classe project, ela é a que vai rodar o meu projeto de cara, tá? Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, console.write line, ó, o write escreve e mantém na mesma linha, o write line escreve e como se desse um enter, tá? Bom, se eu der um play agora nesse projeto, o que vai acontecer? Ele roda e já para. Aqui não vai dar para eu mostrar para vocês exatamente, porque ele roda e já está parando. Deixa eu ver se eu consigo dar algum comando aqui. Vou tentar Ctrl F ele para. Beleza. Aqui, ó. Beleza. Sugestão aí, ó. Deu um Ctrl F5. Ele rodou. Olha lá, escreveu, funciona. E parou. Tá vendo? Se eu der um Enter aqui, ó. Se eu der um Start, ele está rodando na minha tela, no meu monitor principal. Aí vocês não conseguem ver. Mas o Ctrl F5 ele roda e para. Beleza? E aí eu dou um Enter, ele continua. Então, esse método main aqui é o método principal dessa aplicação console. Então, o que eu vou fazer? Nesse método main eu vou começar a trabalhar. Eu preciso criar outras classes antes para depois programar o conteúdo do método main.
Então a gente vai criar as classes que a gente precisa para receber a conexão, para manter essa conexão, para criar um vetor de conexões para que quando eu receber uma mensagem vinda de algum jogador, eu pegar essa mensagem e replicar para todo mundo. Beleza? Tranquilo até agora? Bom, galera, então acabou que não foi nenhuma aula, né? Foi meio que uma revisão e a gente só preparou para sexta-feira. Sexta-feira nós vamos programar isso aí bastante. Tá joia?